Vamos falar um pouquinho desse período que antecede a redemocratização do país, porque assim, o que acontece, né? Eu vi muitos artigos, muita produção sobre essa história do real e achei que seria interessante a gente voltar um pouquinho no tempo e fazer uma comparação. A percepção que a gente tem é o seguinte, que no período militar, como eu disse, a gente teve um crescimento estrondoso, né? O ano de 1973, que eu brinquei que foi o ano que eu nasci, já entreguei minha idade, foi considerado o ano do milagre econômico, né? A gente teve um crescimento, acho que de 13%, né? Salvo engano, tá? Se eu estiver errado, alguém me corrige. Mas a gente teve um endividamento, porque as contas eram muito desorganizadas e também porque, como você não tinha uma democracia, você tinha uma ditadura, na ditadura, o poder executivo, ele não se preocupa com a questão de perda do poder porque a economia vai mal, porque há hiperinflação, porque a taxa de juros está alta, porque ele não vai sair do poder. Então, ele vai governar independente de como está a economia, né? Quando você vai para uma redemocratização, a história muda, porque já todo gestor, né, todo presidente sabe que quando a economia não vai bem, quando a inflação pressiona, quando a taxa de juros pressiona, a gente tem aí o famoso impeachment, que é uma coisa que não é anormal no Brasil, ela é bem comum, né? Então, a democracia, os governos democráticos trazem essa maior preocupação com relação a vou fazer obras, vou fazer um desenvolvimento, mas tenho que fazer isso com cautela, né? E eu queria já começar perguntando para vocês o seguinte, apesar de ser uma ditadura, foram governos populistas? Porque se você pensar bem, sim, era um governo que incentivava o crescimento, que falava em crescimento, que fazia grandes obras. Isso era muito similar a um governo com características do populismo, né? Queria ouvir um pouquinho vocês primeiro sobre isso. Eu acho muito interessante esse ponto, porque, de fato, quando a gente olha o comportamento dos governos militares, eles tentavam, apesar de ser uma ditadura, buscar meios de legitimação, né? Então, tanto que muitas viúvas da ditadura, até hoje, não aceitam chamar a ditadura de ditadura, porque diziam, mas tinha eleição periódica, tinha rituais que, hoje em dia, a gente associa à democracia. Mas qual é o ponto? Que quando você tem uma disputa verdadeira, a democracia traz, através da urna, legitimidade ao governante. Os governos militares, ao não terem essa legitimidade das urnas, buscavam uma legitimidade com medidas que agradassem as pessoas. Então, tentavam induzir um crescimento quase que na marra para buscar a legitimidade que não tinham do ponto de vista político. Só que o problema é que isso gera uma maquiagem. Então, o milagre econômico, na verdade, acabou sendo um ilusionismo insustentável, né? Foi o chamado voo de galinha. A gente parecia que estava decolando, mas aquilo se desfez no ar porque os fundamentos que estavam por trás não eram sólidos. Então, quando o tempo passa e aquilo, a conta chega, né? E aí não se sustenta. O que a gente tem na prática é uma hiperinflação que, no fim das contas, significa um roubo do poder de compra das pessoas mais pobres, né? Quando você tem uma economia hiperinflacionada, você está dizendo que as pessoas que são mais pobres, que não têm acesso a mecanismos de defesa no sistema financeiro, não são bancarizadas, não estavam ali fazendo operações para valorizar o seu dinheiro e tentar dar um jeito de driblar a inflação, essas pessoas eram as mais prejudicadas e acabavam empobrecidas, né? Então, ganham salário e, de verdade, o brasileiro não sabia sequer
quanto ganhava, porque o valor do dinheiro mudava a cada instante. E é aquela história, você tinha, né, Diogo, ao mesmo tempo que você tinha aí um governo populista de grandes obras, de grandes feitos, você tentava segurar a inflação com arroxo salarial, o famoso arroxo salarial, né? A gente até tem uma arte, eu vou pedir para a produção colocar, sobre o comportamento da inflação neste período aí de ditadura militar, né? Então, a gente percebe aí que ela tem aí uma curvatura ali já nos anos de 1977 que não para mais de ascender, né? Vou passar a palavra para você, Diogo. Bom, primeiro preciso fazer uma correção aqui. Você falou em idade parecida, né? Quando você estava... Antes de você fazer 2 anos, eu já estava tirando minha carteira de motorista e meu brevet de avião. E por incrível que pareça, o custo do brevet de avião era quase o mesmo que o custo de tirar a carta. O combustível aeronáutico, em 75, quando eu brevetei, era mais barato que o combustível de automóveis. Isso só é possível num regime muito duro, porque a punição para alguém que pegasse o combustível no aeroporto e colocasse no seu carro era gigantesca. Imagina que loucura, você não poder usar o combustível como quisesse. Mas eu acho que vale a gente mencionar também que os governos militares tiveram tanta sorte e felicidade, não sei qual é o nome, no aspecto econômico, que o crescimento era tanto que alguns deles não precisavam nem só populistas, nem serem populistas e nem darem muita atenção para as pessoas. Porque o ano que você nasceu, o crescimento foi de 13,9%. Quer dizer, é tão grande que as pessoas se satisfazem. O bolso está cheio, como você falou no começo, o bolso está cheio, as pessoas vão tocando, né? E a inflação era grande naquela época. Vale até a gente falar um pouco sobre o que é a inflação. Acho que é importante deixar claro, porque se falava muito na época dos militares que a inflação era culpa dos verdureiros no Ceasa, dos plantadores de tomate, de morango, do Abílio Diniz foi um pouco depois. O Abílio Diniz estava crescendo ainda no início do regime, durante o regime militar, ainda não era tão importante. Isso foi no plano real. Mas a inflação tem uma fórmula muito simples e todo mundo criou a mística. É quantidade de dinheiro vezes velocidade de circulação. É só isso. Ou seja, se eu sou o governo, sou o banco, eu tenho a Casa da Moeda, vamos dizer, eu coloco R$100 nessa mesa e ela circula uma vez por dia aqui. Se aumentar um pouco a circulação desses R$100, a gente vai ter uma inflação. Mas só vai aumentar a circulação se houver crescimento. Então, esse aumento de inflação pelo giro desses R$100 é muito pequeno. Mas, como eu tenho a Casa da Moeda à minha disposição, enquanto está rodando esses R$100, eu faço mais 10 e jogo na mesa. Então, isso é inflação, é o aumento da base monetária. Você está jogando mais dinheiro na mesa. Então, quando chegar de volta aqui, eu ganhei R$10 de todos vocês. Aí vocês vão perceber e vão começar a aumentar o preço, cada um. E o último da linha é o que mais vai perder. Ou menos vai ganhar, dependendo, mas não vai acabar perdendo, na verdade, porque não tem jeito esse giro. Agora, o que acontece? Eu jogo 10 e com isso eu paguei minhas contas. Sim. No ano seguinte, eu tenho que colocar mais 20 para pagar as contas. E vai girando e eu vou ganhando mais em cima de vocês. É uma forma de fazer um imposto até. Chega uma hora que eu começo a colocar mais 100, mais 200, mais 300 e estou passando a perna em todos vocês. Quem gera inflação é o governo aumentando a base monetária principalmente.